Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje é a disciplina de Introdução a Sistemas Operacionais. A gente vai falar um pouco sobre threads, comunicação interprocesso, condições de corrida e sessões críticas. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre threads. Aí no material de vocês está escrito assim, threads são fluxos de execução distintos dentro de um mesmo processo. Ou seja, é uma forma de um processo se dividir em duas ou mais tarefas que podem ser executadas concorrencialmente. Lembra que na aula passada, ou na retrasada, não sei direito, a gente falou sobre processos, que é aquela parte de pegar um programa e executar ele, né? É um processo em execução. Então, a gente tem um passo a passo para ser realizado, e aí, quando a gente executa esse passo a passo, ele vira um processo. Lembrando daquele exemplo lá do técnico em informática que estava fazendo um bolo para aniversário da filha, e aí a receita do bolo era o programa e o ato dele fazer o bolo era o processo. Quando esse processo ele pode ser dividido em várias tarefas distintas dentro dele mesmo, para que ele seja executado de forma mais rápida, essas pequenas tarefas que são as divisões são chamadas de threads. Por exemplo, se o rapaz que estava fazendo o bolo, ele quiser bater o bolo na batedeira e fazer a cobertura no fogão, ele pode. Por quê? Porque ele não precisa ficar lá perto da batedeira, ela bate sozinha e aí ele pode ficar mexendo na cobertura no fogão. São duas coisas diferentes dentro do processo de fazer o bolo. Ainda é fazer o bolo, tô fazendo a massa, tô fazendo a cobertura. Só que fazer a massa, deixar ela batendo na batedeira, não vai implicar no processo de fazer a cobertura. Por quê? Eu não estou utilizando os mesmos utensílios, um é a batedeira e os ingredientes da massa, e no outro é a panela no fogão e os ingredientes da cobertura. A colher, o fogão e tal, nada disso são os mesmos utensílios. Então, eu posso separar essas duas tarefas e executar elas concorrencialmente, lembrando que nunca ao mesmo tempo, né? Sempre de maneira concorrente, para que o processo seja executado mais rápido. Aqui tem um exemplo de como essas threads são bastante úteis no nosso dia a dia na área da informática, como, por exemplo, nas páginas da internet. Porque as páginas da internet, elas contêm muitas imagenzinhas pequenas, né? Cada vez que você abre uma página na internet no seu navegador, no seu celular, você pode verificar que tem pequenas imagens, às vezes algumas grandes, mas normalmente tem diversas pequenas. Se a gente tivesse que fazer assim, vou passar para o próximo slide, que aí tem um exemplo melhor. Aqui tem um exemplo da nossa página do IFMT aqui de Campo Novo. Olha aqui onde eu tenho imagem, só um exemplo, ainda tem mais. Eu tenho imagem aqui, 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 aqui e aqui, tá? São 6 imagens ao todo. Se eu tivesse que carregar essa primeira imagem, depois esperar a segunda carregar, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, ia demorar muito. Então, o que acontece? Cada imagem dessa vira uma thread e essas threads são carregadas concorrencialmente. Aí, enquanto uma está carregando, a outra também está e acontecendo tudo de maneira concorrente e aí vira tudo, aparenta como se fosse tudo uma coisa só e acontecendo bem mais rápido. Aqui, daí ele fala, por ter múltiplos threads dentro do navegador, muitas imagens podem ser solicitadas ao mesmo tempo. Ao invés de vai lá, solicita a primeira imagem, baixa ela, fala que terminou, vai na próxima, solicita a segunda imagem, baixa ela, fala que terminou. Não, ele faz assim, solicita várias ao mesmo tempo, baixa elas de maneira concorrente, depois termina tudo ao mesmo tempo, tá? Isso aí acelera muito o processo de fazer o carregamento das fotos em um site, por exemplo. Como assim, prof? Aqui eu tenho um processo e uma thread. Tem um processo acontecendo, uma tarefa, e ela não pode ser dividida, então ela acontece em um único fluxo de execução, tá? No segundo quadradinho aqui, eu tenho um processo com múltiplos threads.
eu tenho um processo acontecendo, só um, e ele pode ser dividido em diversos fluxos de execução, ou seja, um processo com múltiplos threads. Aqui eu já tenho múltiplos processos, que são vários processos acontecendo, só que nenhum deles pode ser dividido em mais de um fluxo de execução. Então, é múltiplos processos, um único thread, tá? Já aqui, eu tenho múltiplos processos acontecendo e múltiplos threads por processo. Esses processos acontecendo, eles podem ser divididos em fluxos de execução distintos. Só que aí tem um problema que ocorre por causa desse uso de thread. Às vezes, os processos eles precisam se comunicar. A gente já viu isso na aula passada, que até tinha aqueles estados de pronto, bloqueado, esperando, né? Porque os processos eles precisam fazer a comunicação. Então, tem que ter uma maneira bem estruturada de se conversar para que diminua o máximo possível o uso de interrupção, de ter que parar um processo, parar uma thread, porque ele está esperando o resultado de outro processo, tá? Porque essas interrupções, elas demandam tempo. Então, precisa se estruturar isso, quem faz essa estruturação é o sistema operacional, para que se utilize o mínimo de interrupções possível. Então, precisa se analisar 3 questões no uso de thread, né? Isso a gente chama de comunicação interprocesso, porque é um processo que precisa se comunicar com o outro. Primeiro, como um processo vai passar informação para o outro? Como eles vão se comunicar, tá? Eu vou salvar lá na memória e o outro busca na memória. Nós vamos comunicar diretamente uns com os outros. Vamos usar direto a informação que já estava lá no cache do processador. O que a gente vai fazer? Esses processos, o sistema operacional é quem vai determinar. A segunda, ela tem mais a ver com que um processo não interfira no resultado do outro. Porque quando todos eles estão fazendo atividades críticas, por exemplo, gravar um dado na memória, pode ser que haja uma interferência. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um processo e aqui eu tenho outro processo. Ambos estão envolvendo gravar na posição de memória B. Como assim, prof? O meu primeiro processo, ele vai gravar, vai fazer B igual a C mais 3. Então, ele vai gravar aqui em B. O segundo processo também vai fazer B igual a F mais 1, né? Então, ele também vai gravar aqui em B. Eu tenho que garantir que esses dois ocorram na ordem correta para que eles não venham ao mesmo tempo gravar na posição de memória B e isso aí dá algum problema. A terceira, ela diz respeito a sequenciar, fazer com que os processos eles aconteçam na ordem correta. Por quê? Porque o segundo processo depende do resultado do primeiro, ou o primeiro depende do resultado do segundo, e assim por diante. Então, tem que ocorrer da maneira correta. Por exemplo, aqui, B igual a C mais 3 é o primeiro processo. O resultado de B, ele é utilizado aqui. Então, vamos ver como é que ficaria de duas maneiras, conforme o sequenciamento. A primeira forma, com o processo A rodando primeiro do que o processo B. Aqui, eu preciso do valor de C, então eu pego aqui na memória o valor de C, substituo ele aqui na conta, que é 7. Fiz a conta, pego aqui e guardo o resultado da conta em B. B igual a 7 mais 3, o novo valor de B vai ser 10. Beleza. Agora o segundo processo vai rodar. Ele precisa do valor de B, ele pega aqui na memória, substitui na conta, F igual a 10 mais 1, e aí vem aqui e salva o valor da conta aqui em F. Beleza. Olha como ficou a memória. B valendo 10 e F valendo 11. Tá, professora. E agora? E se acontecesse ao contrário? Se o processo 2 rodasse primeiro que o processo B? Vamos ver? Forma 2. Eu preciso do valor de B. Ele vem aqui, pega da memória. F vai ficar 4 mais 1. Ele vem e guarda o resultado aqui em F. Aí depois o processo 1 vai rodar. Ele vem, pega o valor de C, substitui aqui na conta, faz a conta e guarda aqui na memória. Beleza. Olha a diferença entre os dois resultados produzidos. Na forma 1, B ficou com 10 e aqui B ficou com 10.
Só que aqui em F ficou F11 e F5, que são valores diferentes. Então, o sistema operacional tem que cuidar muito para que os processos eles rodem na sequência correta em que eles foram enviados. Porque se bagunçar essa sequência, pode ser que altere o resultado final, tá? Então, em alguns sistemas operacionais, os processos que trabalham juntos, eles compartilham um armazenamento em comum, que é um lugarzinho na memória, onde ambos os processos podem ler e gravar. E esse armazenamento compartilhado, ele pode ser, por exemplo, um arquivo, uma pasta, alguma coisa assim. Por exemplo, tenho 2 programas abertos. Esses 2 programas vão gravar na mesma pasta. Essa mesma pasta, ela não vai aceitar 2 nomes de arquivos diferentes na mesma extensão, por exemplo, né? Então, eu não posso gravar em um, depois gravar no outro, do outro programa, na mesma pasta, com o mesmo nome de arquivo. Isso vai ter um problema? Então, esse compartilhamento, ele acontece, tá? Situações em que 2 ou mais processos estão lendo ou gravando dados compartilhados, os mesmos dados, depende de quem executa primeiro. É o que eu acabei de mostrar para vocês. Quando 2 processos estão utilizando a mesma posição de memória, o resultado final depende de quem vai executar primeiro. Por isso que o sistema operacional tem que tomar muito cuidado com isso. Essa situação é chamada de condição de corrida, tá? Por exemplo, o que eu acabei de mostrar lá no segundo problema que tinha que ser analisado. O primeiro processo e o segundo processo, ambos estão gravando na posição de memória B. Dependendo de quem executar primeiro, o resultado que vai ficar aqui em B vai ser outro. Se esse daqui executar primeiro, o resultado que vai ficar aqui em B vai ser 10, depois 4. E aí vai terminar com B valendo 4. Se esse daqui executar primeiro, B vai valer 4 e depois vai valer 10. Então, B vai terminar valendo 10. Aí, o resultado depende de quem tiver prioridade na execução. Isso se chama condição de corrida e o sistema operacional precisa fazer o manejamento dessa situação. Para prevenir essas condições de corrida na memória, os arquivos eles têm que encontrar uma maneira de proibir que um processo leia ou grave na memória, enquanto o outro processo está fazendo uso daquele pedacinho da memória. Então, a gente precisa se certificar que quando um processo está utilizando um arquivo ou uma variável compartilhada, os outros processos não vão poder fazer isso também. Esse tipo de garantia se chama exclusão mútua, tá? Então, assim, parte do tempo que um processo ele está ocorrendo, ele fica ocupado fazendo coisas internas dele mesmo, contas e tal, né? E esse tipo de coisa não conduz à condição de corrida. Só que, às vezes, um processo ele vai estar acessando a memória que está compartilhada, ou os arquivos, ou as pastas e tal, e ele vai tentar fazer essas coisas críticas que vão levar à condição de corrida. Isso não pode ocorrer, tem que haver um manejamento lá dentro do sistema operacional, que é ele que vai fazer, que vai causar exclusão mútua. Então, quando um processo está utilizando as partes compartilhadas, o outro não vai poder fazer isso, tá? Essa parte do programa em que ele está acessando memória compartilhada, programa compartilhado, qualquer coisa que seja compartilhado com outro processo, é chamada de região crítica ou de seção crítica. Então, a gente tem que organizar tudo isso. Quando eu falo a gente, é sempre o sistema operacional. Nós, como programadores, deveríamos programar um sistema operacional que faça isso. Então, ele precisa organizar tudo de modo que uma região crítica não ocorra ao mesmo tempo, para evitar as condições de corrida. Como assim, prof? Aqui eu tenho 3 processos, todos eles estão querendo gravar na posição de memória B. Ó, esse aqui e esse aqui. Então, assim, se esse processo vai rodar primeiro, ele quer gravar em B, eu não posso deixar os outros 2 processos rodando. Quando esse processo aqui terminar a gravação dele em B, ó, B agora está valendo 10. Ele valia 4, agora ele está valendo 10. Quando ele terminar, ele sumiu, beleza, acabou. Eu posso vir aqui no próximo processo e deixar ele gravar o que ele queria em B. Só que aí o outro processo não vai poder rodar ao mesmo tempo. E assim por diante. Certo, pessoal?
Por hoje foi só. Leiam o material que eu deixei disponível também na versão em PDF. Qualquer dúvida me chamem no grupo do WhatsApp. Até mais!